Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para o segundo estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. E para iniciarmos, nós queremos deixar aqui uma passagem bíblica, um versículo bíblico que fundamenta a nossa fé. Está escrito assim no livro de Salmo, no capítulo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Nós precisamos não só ler, mas meditar e refletir nas palavras da Escritura Sagrada, porque são palavras de vida. E essas palavras são lâmpadas para os nossos pés. Essas palavras são luz para o caminho que nós percorremos neste mundo de escuridão. Amém? Então vamos iniciar o nosso estudo, que nós vamos falar hoje sobre a Igreja e o Estado. Não sei se vocês viram o vídeo da aula passada, onde citamos a Reforma Protestante iniciada ali por Martinho Lutero há 504 anos atrás. Então, essa revista, Práticas Bíblicas, ela traz no bojo dos estudos que foi programado por este ano, muita coisa sobre a Reforma Protestante hoje, né? Porque a Reforma ela ainda continua. E o tema dessa revista Práticas Bíblicas para este ano é a prática do amor. Muito importante na nossa caminhada cristã. Para isso, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo com esta passagem bíblica, que se encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, e nós vamos fazer aqui uma leitura rápida do verso 15 ao verso 22, onde está escrito: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o que o Senhor acha? É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Nós podemos perceber na Escritura Sagrada que esses doutores da lei, esses estudiosos, intérpretes da lei, sempre procuraram colocar Jesus contra a parede, sempre procuraram encontrar alguma falta nele. Eles estavam falando com o próprio Deus. Por isso o intento deles não foi de acordo com o que eles queriam, mas sim de acordo com o que Deus projetou e planejou para a nossa vida. Que bom, né? Por isso nós estamos aqui. Portanto, Jesus traz esta ideia
E aqui a gente acha um fundamento para mostrar que o Estado ele não tem vínculo, ele não é a igreja. O Estado ou a religião não é o Estado. Isto aqui fundamenta, isso nos mostra que a religião, a fé cristã e o Estado, eles são desvinculados. Imaginem, para vocês verem uma coisa. Imaginem uma criança quando nasce nesse tempo. Ela nasce, ali quando nasce, ela é levada ao sacerdote, né? Ali ao sacerdote religioso. E a certidão de batismo dela é a sua certidão de nascimento. Ali ela vai crescendo e quando ela já está na idade escolar, ela vai estudar em uma escola religiosa. Ali ela vai aprender sobre religião, sobre a Escritura Sagrada, sobre as leis que a Escritura nos traz, como as demais disciplinas. Ela cresce, resolve se casar. Então, vão até o sacerdote, a igreja faz o casamento e a igreja endossa a certidão de casamento. A partir dali, o casamento ele tem status de sagrado. De maneira alguma pode se separar, porque é sagrado. É contra a lei, é contra o que a Bíblia nos fala. Aí a pessoa, com o passar do tempo, por algum artifício, morre. O seu sepultamento ele deve ser feito em um cemitério da igreja. Se essa pessoa foi expulsa ou excomungada da igreja, ela é enterrada como indigente. Ela não é reconhecida, ela não pode ser enterrada, né, vamos dizer assim, em um cemitério da igreja. Então, ela é uma indigente e é enterrada em um local que não é um cemitério reconhecido pela igreja. A política ela está entrelaçada com a religião. Né? A Bíblia era a lei. Isso a gente precisa compreender. Então, diante disso, nós vamos observar que tudo se envolvia, ou toda a norma, tudo que regia a sociedade era debaixo da ação da igreja. Agora, vamos ver a questão a respeito da separação da igreja e do Estado. Por quê? Porque naquele tempo, quando a igreja era o Estado, os pastores ou os líderes religiosos, eles elegiam e derrubavam o presidente da nação e demais líderes políticos. Né? E em vice-versa, o presidente, por sua vez, era quem escolhia e tirava os líderes religiosos. Isso te lembra alguma coisa? Isso te traz à memória alguma coisa do que vivemos hoje? Vamos pegar aí alguns setores aí das autoridades que temos no nosso país aqui hoje. Né? Um escolhe o outro, um protege o outro. Então, está entrelaçado ali a política e a religião. Se você pensar, você vai compreender o que eu estou falando. Por quê? Como eu disse, a Bíblia era a lei. Então, a Bíblia é que trazia as normas para a sociedade. Agora, nós vamos observar a respeito da separação da igreja e do Estado. Para isso, a título de colaboração, vou te trazer aqui uma informação a respeito da nossa situação no Brasil, a respeito aí desse fato aí de igreja e Estado.
No Brasil, a separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada em 7 de janeiro de 1890, pelo decreto número 119-A, e constitucionalmente é consagrada desde a Constituição de 1891. Portanto, até 1890, o catolicismo era a religião oficial do Estado e as demais religiões eram proibidas, em decorrência da norma do artigo 5º da Constituição de 1824. O catolicismo era subvencionado pelo Estado e gozava de enormes privilégios. Isto era a situação do nosso país. Só em 1891, que foi finalizado isso, é que parou com isso. Então, a religião predominante era o catolicismo. Nenhuma outra podia. Quem estudou, aí do meio batista, a história dos batistas, eu creio que os presbiterianos também tiveram esse tipo de problema, não estudei sobre isso, mas com a chegada aqui dos missionários, eles tiveram grandes problemas com o catolicismo, de até ameaça com armas, queima aí de livros, de bíblias, tá certo? Ao bico da arma. Fatos aí até mesmo de não poder enterrar membros da igreja no cemitério, porque o cemitério pertencia à Igreja Católica. Então, para você observar, a maioria dos cemitérios era no fundo da igreja. Fato esse que teve aí momento aí na nossa história, na história dos batistas, que houve membros aí que foi sepultado no assoalho da igreja, porque não podia ser sepultado no cemitério. Só para vocês entenderem. Então, a atual Constituição Brasileira de 1988, ela proíbe, em seu artigo 19, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, nessa separação, nós já podemos observar um detalhe ao inverso do que aconteceu quando a igreja era Estado. Quando uma criança nasce, ela é levada ali para o líder religioso, e ele vai reconhecer o nascimento dessa criança, vai batizar ela ali por aspersão, e a sua certidão de nascimento é feita pela igreja lá. Só que agora, nesse tempo, quando a criança nasce, depois que separa a igreja do Estado, essa criança, o pai, os pais vão até um cartório, vai lá e vai registrar o nascimento dessa criança com os dados que é pego no hospital e vai registrar essa criança. Registro civil. Ali vai fazer ali o seu CPF, tá certo? E ali ela passa a existir. Ela cresce, aí chega no momento ali de estudar, ela vai para uma escola pública, particular, de acordo com a escolha dos pais e de acordo com a sua condição financeira, ela vai estudar. E ela vai estudar o quê? Ela vai estudar ali sobre matérias de cunho científico. É dessa forma. Diferente de quando a igreja era Estado, que ela ia estudar sobre coisas religiosas, cunho religioso e científico. Então, aqui já é diferente. Aí ela cresce, ela quer se casar, então vai lá, eles vão procurar um cartório e vai fazer o casamento civil. Fez o casamento civil, alguns
podem fazer também o casamento religioso, que a Constituição garante isso. Aí vai estar casado civil e religioso. Se quiser separar, vai no cartório, entra com processo de divórcio e se divorcia sem problema nenhum. Diferente da época que a igreja era Estado. Diante disso aí, divorciou e tudo fez, aconteceu. Vamos supor também que acontece uma pessoa morreu, ela é enterrada em um cemitério público. Só pagou a taxa ali, está enterrado. Sem problema nenhum. Esta é a realidade da igreja separada do Estado separado da igreja, né? Também nós não podemos esquecer esse fato de que os líderes religiosos, né, vamos colocar aí no nosso meio os pastores, eles são escolhidos e tirados e sustentados pela própria igreja local. Então, a igreja, ela elege o seu líder, ela escolhe o seu líder. Ele precisa ser aprovado. Então, já não é mais o Estado que o sustenta, mas é a comunidade local que o sustenta, né? As leis são civis, isto é, elas escritas e votadas por um parlamento eleito e julgado por juízes que compõem um órgão judiciário, que nada tem a ver com a igreja ou a religião. Não é interessante isso? Por quê? Porque houve separação da igreja e do Estado. Deu para entender? Correto? Vamos agora partir para o próximo slide. Estado. Então, dentro disso, vou deixar aqui uma pergunta para você refletir. Quais as responsabilidades sociais que temos enquanto cidadãos da Terra? Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu e da terra, os religiosos, aqueles que creem na pátria do céu, aqueles que são reconhecidos como filhos de Deus. E nós compreendemos muito bem isso, que o homem, ele criado da forma como foi, é criatura de Deus. Então, para ser reconhecido como filho de Deus, há aí alguns princípios, alguns requisitos, segundo o que aprendemos na palavra de Deus. Então, quais as responsabilidades sociais que temos enquanto cidadãos da Terra? Entendeu? Porque nós, como cristãos, somos cidadãos de duas pátrias. E nós temos responsabilidades sociais aqui na Terra. Entende? Então, você pensa sobre isso, ok? Então, diante disso, né, nós podemos observar que ocorreu a separação da igreja e do Estado. Houve um divórcio. Mas nesse divórcio, né, há um reconhecimento distinto de ambas as partes, que têm responsabilidade. Né? O Estado tem suas responsabilidades e a igreja, ela tem também suas responsabilidades enquanto cidadãos aqui da Terra. Né? Então, nós temos responsabilidades sociais. Neste caso, um depende do outro. Então, nesta, como é que eu posso dizer, esta interdependência, ela nos chama a atuarmos, né, com a nossa responsabilidade. Em que sentido? A vida, por exemplo. Nós, como igreja, precisamos lutar pelo direito à vida. Né? O Estado deve proteger o direito à vida, mas a igreja defende esse direito. Né? Então, é uma interdependência. Um garante
e o outro defende. Para quê? Para que as pessoas, né, a sociedade de forma geral, possam ser protegidas. Nós também podemos observar que no âmbito da violência doméstica, temas como violência contra criança, adolescente, mulheres, idosos, não são exclusivos da vida civil do Estado. A igreja deve participar dos problemas cotidianos das pessoas, né, das famílias. Então a igreja também tem que se levantar, tá certo? Contra esta arbitrariedade, contra essas violências. A igreja tem que se levantar. É dever do Estado proteger, é dever da igreja também defender esse direito. Entende? Nós temos também os problemas ambientais, né? O cuidado com o planeta é dever de todos. E nós, como igreja, nós temos também esta responsabilidade de proteger o planeta. Por quê? Porque a igreja crê que o planeta pertence a Deus. Não crê que pertence a Deus? Observa para você ver. Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Somos cidadãos dos céus, mas a terra que o nosso Senhor fez, ela precisa ser conservada, cuidada, protegida. E nós temos esse papel aqui também. Aí nós vamos observar também o estado civil, o casamento. Ele não deve ser encarado somente como um contrato civil. Como nós vimos ali logo no início, que quando a igreja era Estado, ele tinha status de sagrado. Quando houve o rompimento da igreja do Estado, ele passou a ter o status de contrato civil entre um homem e uma mulher. Nós precisamos entender que Deus participa dessa decisão humana e tem prazer em abençoar o casal. Né? Nós também observamos também a família. Né? Coisas pertinentes à família interessam somente ao Estado? Será? Não. A igreja tem respostas para as agruras da vida, os problemas que a família enfrenta. E a igreja tem que se levantar. Para quê? Para auxiliar no desenvolvimento da família, na proteção da família, das crianças, né? Do casamento. Podemos observar também que a morte ela não deve ser pensada apenas nos termos de sepultamento, como era entendido quando houve essa separação. Não, é só pagar quem enterra. Não. Né? Ou a respeito da certidão de óbito, sobre herança, né? A questão da responsabilidade civil. Não. A morte ela tem elementos que são próprios da religião e da fé. Né? Para onde está indo? Né? Qual é o cuidado que precisamos ter aqui enquanto nós somos chamados? Então, a igreja e o Estado eles são interdependentes nessas situações. A política, por exemplo, a igreja que é composta de cidadãos tem o dever cívico de orientar, de participar e fiscalizar as coisas do Estado, que diz respeito ao bem comum e à solução dos problemas humanos que atingem a comunidade em que está inserido. Então, a igreja ela precisa influenciar. Influenciar como? Ensinando como que funciona, né, a política do nosso país, né, como que funciona as eleições, vamos dizer assim, né, qual que é o trabalho que um vereador presta na sua sociedade, na prefeitura, qual que é o trabalho que o prefeito exerce ali na sua cidade, quais são os deveres dos deputados estaduais, dos governadores, dos deputados federais, dos senadores, né, do presidente da República, né, do Superior Tribunal Federal. Nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque diante do quadro que nós vivemos e da responsabilidade que temos aqui enquanto cidadãos
terreno, da terra aqui também, nós observamos que há muita desigualdade social. Para isto, a igreja, enquanto instituição, deve lutar contra as injustiças, a pobreza, a fome, a desigualdade social. Isso aqui é responsabilidade também nossa, porque entende que o seu papel na diaconia humana lhe é exigido por aquele que defende o direito do órfão e da viúva. É papel da igreja intervir nessas situações. Olha só os problemas da cidade. Devemos participar dos problemas da cidade, onde a igreja está estabelecida, aí onde você congrega, aí onde você mora. Afinal, a falta de rua, de saneamento básico, de iluminação, de posto médio, de empresas e outros tipos de problemas sociais, nós temos responsabilidade social e devemos ser a resposta para os dilemas da vida em comunidade. Não é isso? Nós não precisamos compreender essas coisas? Então, a voz da igreja, quando a igreja fica em silêncio, ela deixa de ser uma igreja verdadeira. A igreja precisa falar. E para você pensar, para você refletir, em que aspectos a igreja pode colaborar com o Estado, visando o bem comum? Em que aspectos? A igreja não pode ficar calada. Ela tem que se levantar. Ela tem que influenciar. Por quê? Porque nós precisamos colaborar com o Estado, visando o bem comum. É a interdependência sem confusão. E não confusão, é confusão, sem estar juntos. Então funciona dessa forma, igreja e Estado. E vamos caminhando, é um apoiando o outro na interdependência. Agora, olha só para você ver essa aplicação. Em que aspectos a igreja pode colaborar com o Estado visando o bem comum? Esta é a responsabilidade social do cristão. Influenciar em todas essas áreas. Nós precisamos entrar em todas essas áreas. E você vai ver por quê. O cristão e a autoridade política. Nós precisamos compreender essas coisas. No tempo em que a igreja era Estado, a lei era civil e religiosa, elaborada pelo próprio Deus. Os líderes religiosos exerciam autoridade política e vice-versa. Era assim que funcionava. O funcionamento era uma teocracia. O que é teocracia? Em seu sentido inicial, a teocracia é um termo de origem grega que significa governo divino. Neste sentido, definimos a teocracia como todo governo em que justificativas de natureza religiosa orientam a formação do poder instituído. Na maioria dos casos, o chefe político é visto como um representante direto de alguma divindade, ou chega a assumir a condição de divindade encarnada. Para você que estudou aí, ou está estudando, né? Até mesmo vamos colocar aí a Bíblia, né? Teologia, por exemplo, você vai ver que a teocracia é a base do governo aí de todas as sociedades, né? Então, vamos ver aqui. Os líderes religiosos, né, exerciam autoridade política e vice-versa. Parte da missão dos profetas era denunciar os problemas políticos ocorridos na nação. Se a gente for observar em um detalhe para que a gente compreenda melhor, nós vamos lá atrás, né, estudar aí, vamos lá em Samuel, né, 1ª e 2ª Samuel, quando o povo de Deus, né, quando Israel começou a ver que os povos ao seu redor tinham reis, tinha
figuras humanas para liderá-los. E ali eles não começaram a pedir Samuel, não, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Samuel, não, quem governa a nação é o próprio Deus, não, nós queremos ser igual às outras nações. E Deus ali, ele se dispõe a fazer a vontade daquele povo. E manda Samuel explicar para aquele povo o que ia acontecer. E Samuel explicou, olha, Deus vai dar a vocês um rei. Só que vocês precisam compreender que esse rei, ele vai tomar suas filhas, tomar suas terras. Ele vai cobrar imposto de vocês. E várias outras situações. É só você ir lá em 1ª e 2ª Samuel estudar sobre isso que você vai compreender. Então, de lá para cá, nós vimos que os reis, eles exerciam autoridade tanto religiosa como política. E aí entra a questão dos profetas sendo levantados. Para que eles eram levantados? Para denunciar os problemas políticos ocorridos na nação. Né? O povo era massacrado, o povo estava sendo injustiçado, então os profetas se levantavam para fazer essas denúncias, né? Então, você vai lá ver os profetas maiores, os profetas menores, sempre agindo dessa forma. Neste caso, os governantes tinham a responsabilidade, a oportunidade de governar de acordo com a vontade de Deus. Tinham a oportunidade. Deus não obrigava ninguém a governar de acordo com o que ele estabeleceu. Para isso, nós vamos aqui a mais uma aplicação, mais uma pergunta, né? Aplicação para a sua vida. Aí você vai refletir aí. Religião e política, sim. Igreja e Estado, não. Né? É para você pensar aí sobre isso. Religião e política, sim. Igreja e Estado, não. Então, nós vimos que a fusão igreja e política, ou religião e política, estava ali, né, até aqui no nosso meio, aqui no Brasil, até ali meados ali de 1890, né, 891, por aí, tá certo? Vamos colocar aí, né, 1891 não, 1824, até 1824, né, a questão de 1824 é que ali estabelecia, né, o poder da igreja e o Estado. É isso mesmo, até 1891. Eu fiz aqui uma embolação aqui, é porque eu me perdi nas datas, mas é isso mesmo. E o Brasil, isso foi no Brasil. Para nós aqui, a Constituição de 1988, ela já abrange melhor aí essa questão de igreja e Estado. Por quê? A religião predominante aqui era a católica, né? E quem estudou aí até mesmo a história dos batistas, vamos colocar aí, traz dados aí referentes a isso e os problemas que alguns segmentos religiosos, ao chegar aqui no Brasil, tiveram aqui um grande problema, né? Até mesmo com o catolicismo. Por quê? Porque era a religião predominante aqui do nosso país nessa época. Tá? Então, reflita sobre isso. Embolei um pouco a sua cabeça aí com as datas, mas é um decreto aí de 1824, ok? Bom, aí a gente vê aqui o seguinte. O cristão e a autoridade política. O cristianismo ele não começa como uma nação. É o problema que nós temos. Né? No Novo Testamento, segundo Gardner, há pouco interesse por parte do Novo Testamento, quer para reformar as estruturas políticas existentes, quer para influenciar as diretrizes das autoridades governamentais. Então, quando a gente vê ali na transição ali, de Malaquias para o primeiro evangelho escrito, houve
aquele tempo ali do silêncio de Deus, né? Quando inicia, a gente vê que o cristianismo ele não nasce como uma nação, como aconteceu com o povo hebreu lá atrás, né? Com Israel, né? Não nasce dessa forma. Então aqui os cristãos já eram um menor número, não tinha tanta influência na sociedade como era na nação israelita lá atrás. Então os governos do tempo do cristianismo, eles já eram um governo pagão. E é interessante que o cristianismo ele não começa como uma nação, porque em seus inícios eles estavam sujeitos a governantes pagãos, né? A reis pagãos, como eu estou colocando aqui para você. Por isso, a atitude para com as autoridades civis era de aceitação e obediência, né? A gente não vê isso? O próprio Paulo escreve, né? Para que nós nos sujeitemos às autoridades, né? Porque toda autoridade foi instituída por Deus. Segundo Gardner, há duas razões básicas pelas quais os cristãos adotaram no primeiro século essa atitude de aceitação das autoridades civis e a obediência a elas. Em primeiro lugar, constituíam reduzida minoria. Então, eram poucos cristãos, sem nenhum poder político e nenhuma oportunidade de influir sobre as autoridades constituídas no Império. Tanto que a gente vê muitos problemas aí, principalmente aí com César, né? Os cristãos, para você ver aí nessa imagem, eles não tinham poder para influenciar o Estado. Em segundo lugar, estavam certos de que o presente período histórico se encerraria em um futuro muito próximo, quando Deus haveria de subverter as forças do mal e restabelecer o seu reino. Qual era a ideia da igreja primitiva? É que Jesus está próximo, ele está voltando. Cristo está voltando. Né? Então, houve ali o evento ali da passagem de Cristo na Terra, onde ele foi preso, foi condenado, foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou e disse que ele estaria voltando. Então a ideia da igreja primitiva é essa, como a gente vê ali no livro de Atos, ali logo no início, quando a igreja primitiva ela começa, ali os irmãos começam a vender suas propriedades e ter uma vida em comum, por quê? Porque eles acreditavam que Cristo estava próximo a retornar. Então, a sujeição às autoridades, ao governo pagão, não era problema para eles, porque estava muito próximo da volta de Cristo. E esse foi um problema que a igreja enfrentou, porque o tempo foi passando e esse governo celestial ele não se manifestava da forma que os nossos irmãos daquela época estavam esperando. Eles acharam que eles iam tomar Roma, que ia mudar tudo, mas isso não aconteceu. Né? Gardner ele afirma que os parâmetros atuais são outros, né? Em vista do que acontecia no Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? Hoje é diferente, hoje há uma sujeição a um governo pagão. Né? Os cristãos, eles são um expressivo número na sociedade ocidental, em cujas nações que predominam a democracia. Nós podemos observar isso hoje. Né? As nações que são democráticas, há um número expressivo de cristãos. Mas aonde não há democracia, não há essa expressão de cristãos, porque eles são abafados.
Então, no governo democrático, né, nesse tipo de governo, as autoridades são eleitas e os cidadãos têm, de fato, o poder político. Deste modo, ele reconhece que os governantes específicos não podem mais ser reconhecidos de modo significativo, como exercendo sua autoridade por designação divina. Então, olha, nós sabemos que as autoridades aqui, elas exercem o poder aqui na Terra, um poder político, que não é influenciado por um poder divino, por Deus. O próprio povo é responsável, dentro de certos limites, pelo governo específico que ocupa o poder de determinado período histórico. Então, a sociedade, ela tem essa consciência de que ela pode eleger um governo que não é divino, que não está sujeito à lei divina, e que ele vai governar aqui segundo os padrões da sociedade da qual ali a cultura está alojada. Então, nós podemos observar essa situação. Então, a gente precisa compreender que os problemas políticos que nos circundam, que nós estamos envolvidos, eles interessam a fé cristã. Não é estranha a nossa fé, a atitude dos políticos no nosso tempo. Então, nós podemos influenciar a política, nós podemos influenciar as autoridades terrenas, sim. Por quê? Porque segundo o que nos é chamada a responsabilidade, nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo, segundo Mateus 5, 13 e 14. Olha, o cristão é sal e luz que contribui para impedir que o mal, em todas as suas formas, se propague sobre essa terra. Então, nós somos influenciadores, né, sobre o mal sobre essa terra. Não temos um governo religioso aqui nessa terra, porque lembra que nós somos cidadãos, nós somos cidadãos do céu e cidadãos da terra. No atual momento nós temos duas pátrias, enquanto aqui na terra nós precisamos viver segundo o que aqui é estabelecido, mas com responsabilidade social. Nós precisamos influenciar a política, influenciar as comunidades, a sociedade nessa terra, com as verdades que garantem a moral, os bons costumes, a ética. Para quê? Para que a sociedade não sejam massacradas pelo mal, que tenta influenciar as pessoas a praticarem o que não é certo. Então, como igreja, eu e você, nós somos o sal da terra e a luz deste mundo. Para isso, o que eu citei aí de Paulo anteriormente, nós vamos ler aqui. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Deus permitiu. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 1 e 2. É o que eu falei lá atrás. O cristianismo, ele não nasce de uma nação com um governo religioso. O cristianismo, ele já nasce dentro de uma nação governada por líderes pagãos. Pode haver aí um momento em que surge aí um governante que é cristão e que ele tem aí a sua base cristã. Só que
as leis regidas nessa terra são leis civis. Mas enquanto comunidade cristã, enquanto igreja, nós trabalhamos juntos, né, com o Estado para promover, né, o direito das pessoas, né, para promover aqui a proteção dos menos favorecidos, né, daqueles que são oprimidos. Isso é a igreja. Isso somos nós aqui na Terra. Assim, o ensino de Paulo e Pedro acerca da obediência às autoridades governamentais pode, sem prejuízo, ser entendido de modo mais relevante pelos conceitos de responsabilidade e participação nossa na condução e construção da nossa sociedade. Isso não significa que o cidadão de um país democrático não vá obedecer à lei. Nós temos que obedecer à lei. Antes, deve-se entender responsabilidade em fazer, inclusive, o seu governante eleito cumprir a lei. Isso nós vamos influenciar sim. Existem leis que precisam ser cumpridas. Então nós vamos influenciar, nós vamos buscar influenciar as nossas autoridades políticas a cumprir a lei. Então nós vamos ensinar as pessoas, né, os seus direitos e influenciar essas pessoas a correrem atrás dos seus direitos. E se possível for, vamos juntos com ela. Também, este cristão ele obedece no sentido de ser responsável por fiscalizar os atos dos seus governantes e das estruturas do poder para impedir a corrupção, os desvios de finalidade e as injustiças sociais. É isso que eu estava falando, né? E, se preciso for, substituir o tipo de governo por um que seja melhor para todos. A base de quê? A base da influência, a base da orientação, do ensino. É assim que vai funcionar, é assim que deve funcionar. Na democracia, o poder pertence ao povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos. Isso é constitucional. Isso é constitucional. Como rege a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Seria bom se você também procurasse ler, né? Não precisa ler tudo não, mas vai ali tirar, né, sua dúvida, o artigo de curiosidade, o que fala o artigo 5º da Constituição do nosso Brasil, né? O artigo 1º, o que fala, né, em seus incisos, e assim, isso é importante, viu? Você saber. O cristão, ele é sal e luz que contribui para impedir que o mal, em todas as suas formas, incluindo as sociais e morais, prevaleçam na nossa sociedade. Traz, assim, sabor à vida e mantém as estruturas sociais, políticas e econômicas em níveis razoáveis de aceitabilidade humana, justiça, equidade e paz. Esta é a nossa responsabilidade como cristãos. Olha só o que nós vimos aqui. O que nós queremos, né, dentro do que nós estudamos. Compreender que o fato da igreja ser separada do Estado não nos retira a responsabilidade social como cidadãos. Esse é o nosso alvo. Tá? Nós temos responsabilidade social. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade aqui. E o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que o Estado e a igreja vivem em interdependência. A igreja, o Estado, ele precisa da igreja. E a igreja do Estado. Por quê? Porque assim, em comum acordo, nós podemos fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor para se viver.
E qual que é o nosso sentimento quanto a isso? Nos sentir seguros na participação das atividades que promovam a transformação social. Por isso que nós precisamos influenciar como sal dessa terra. Né? Este mundo sem tempero, sem gosto, nós precisamos trazer um tempero, um gosto, para que as pessoas tenham pelo menos um pouco mais de dignidade, um pouco mais de satisfação de vida. Então, como devem ser as nossas ações? Agir, decidir e fazer. Nós precisamos participar do processo democrático como servos do Senhor na religião e na política. A prática da diaconia, né? Servir uns aos outros. Né? O próprio Cristo, o próprio Deus, ele nos dá o exemplo como o maior, como o mais poderoso, ele veio e se colocou como o menor. Então ele veio para servir, nos mostrar que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. E importantíssimo a gente compreender que apesar de estarmos separados do Estado, nós temos também a nossa responsabilidade para com a sociedade em geral e para com o mundo. A nossa próxima aula é o estudo número 3, que vai falar sobre globalização. Globalização. Isso é importante nós compreendermos o desenvolvimento do estudo que nós estamos fazendo para a gente ter consciência social. Tá? Deus abençoe vocês, um forte abraço, até breve. Até o próximo estudo, nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Você que não nos conhece, eu convido vocês a estar nos visitando ali no bairro São José, em General Carneiro, na cidade de Sabará, na rua São Lourenço, no número 520. Vai lá nos fazer uma visita. Aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 às 11. Às 19 horas, o culto da grande celebração, o culto de adoração. Na quinta-feira, nós temos lá um estudo da Palavra de Deus, às 19h30. E nós esperamos vocês, né, com o coração aberto. Você será muito bem recebido, bem recebida lá neste lugar, tá? Um forte abraço. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.